Olá, povo católico. Vamos fazer aqui um comentário sobre o terremoto aí que atingiu no início de fevereiro a Turquia, principalmente, né? Foi Turquia e Síria, mas parece que a Turquia foi o mais atingido. Vamos fazer aqui um comentário em cima do escritor Roberto de Matei, publicado no site espanhol de língua espanhola Adelante la Fé. Quando a terra treme. O terremoto que devastou regiões inteiras da Turquia e da Síria, abrindo uma fenda de mais de 300 quilômetros e deixando um saldo de, na época do artigo, 25 mil mortos. Mas hoje, no período que eu estou fazendo essa leitura, no dia 26 de fevereiro, já dias depois, parece que já se passaram-se dos 45 mil mortos. Agora só imagine, né, uma fenda, né, uma rachadura de extensão de 300 quilômetros. Imagine a dimensão horrorosa que foi esse terremoto. É uma tragédia que deve nos motivar a refletir sobre a precariedade da vida humana e da ação de Deus na história. Com efeito, a fé católica e também, né, aos olhos de uma reflexão racional, nos diz, né, que essas coisas nos apontam também para a existência de Deus e da ação de Deus na história. Tudo isso nos diz que Deus existe e que nada escapa à sua vontade. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Lembro das polêmicas que surgiram quando, falando sobre o tsunami no Japão em 2011 e mais recentemente sobre a pandemia de Covid, lembrei que Deus castiga. O autor aqui, né, ele reuniu essas intervenções em um livro que ele escreveu chamado Dio Castiga e o Mundo, que significa Deus castiga o mundo. Nessas páginas, fala aqui Roberto de Matei, coloco o problema fundamental. Deus não é indiferente ao mal que os homens cometem. O mal cometido individualmente pelas pessoas, se não se arrependerem antes de morrer, é punido na eternidade. E o mal cometido pelos povos e nações é punido na história, é punido aqui no mundo mesmo. Porque os povos e as nações, os países, eles não têm eternidade. Um dia vão acabar. Então não vai ter eternidade para nações. Deus usa seus próprios homens para punir os pecados coletivos dos homens. E o faz por meios de guerras e revoluções. Mas também se aplica à natureza, que parece se rebelar contra o homem que se rebela contra Deus. Aqui o autor ele fala, né, de guerras e revoluções como instrumentos divinos para a punição coletiva dos males. É sempre bom lembrar que nesse mundo de intelectuais de mentira, onde a maioria dessas pessoas que são postas como sábios e intelectuais são inimigos de Deus e da Santa Igreja Católica, sempre gostam de proclamar o laicismo. E o que é o laicismo? É expulsar Deus e toda a sua doutrina moral criada por ele e ensinada pela igreja, sair. É a expulsão de Deus da lei, da ordem e dos costumes das nações e dos povos. E o autor aqui, corretamente, fala que guerras são punições. Ora, desde que o laicismo foi
implantado nas nações, que antes eram nações católicas, qual foi o presente, qual foi a consequência desse laicismo, dessa expulsão de Deus da vida pública? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o comunismo, doutrina que mais matou gente em um intervalo menor de tempo, mais de 100 milhões de mortos. Isso contando apenas da Revolução Russa até a queda do Muro de Berlim em 1989. A doutrina que mais matou gente na história e que é defendida calorosamente nos ambientes acadêmicos e envenena toda a sociedade com seus antivalores. Lógico, antivalores porque são a tentativa de abolir o nome de Jesus Cristo e tirar toda a influência da Igreja Católica da sociedade. É isso que eles fazem, né? Pelo laicismo. E a consequência do laicismo a gente vê aí. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o comunismo, o nazismo. E esses formadores de opiniões, que na verdade são formadores de idiotas em massa, com sua boca suja, imunda, no seu cinismo diabólico, abrem a boca para dizer: nossa religião faz guerra. E o laicismo que esses pervertidos defendem, se você somar os mortos da Primeira Guerra feita pelas nações já laicistas, laicizadas, Segunda Guerra, nazismo, comunismo, as crianças mortas inocentemente pelo aborto, se somarmos tudo isso, quantas milhões de pessoas já não morreram? O século XX, que é o século do laicismo, né? Aí que começou aí, vamos aí nos inícios aí dos anos 1900, que isso passou a ser algo generalizado, foi o século da morte. Foi isso que o laicismo trouxe com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, com o nazismo e com o comunismo. A morte em massa, com o aborto. Então, bem lembrado aqui pelo autor, que as guerras são punições divinas também, assim como esses fenômenos da natureza. E as revoluções, ele também fala, né? A Revolução Comunista, a qual eu falei aqui, a gente bem viu. Mais de 100 milhões de mortos em apenas 80 anos, ali do início do século até mais ou menos 1989. E que é defendido ensandecidamente aí até hoje nas universidades e no ambiente acadêmico. E aí o autor ele bem lembra, né, que a natureza, através desses fenômenos, parece se rebelar contra o homem que se rebela contra Deus. Isso muito me lembra o episódio da Arca, né, onde Jesus está dormindo, os discípulos apavorados com a tempestade, a fúria do mar, os raios, os trovões que estavam em volta dele. E Nosso Senhor acalma tudo isso, né? E um deles se pergunta: quem é esse homem que a quem a natureza obedece? Ou seja, Nosso Senhor é Deus, a natureza obedece a Deus. Deus também fala conosco através de terremotos e furacões. Ele nos lembra de seu poder e lembra também a nossa fragilidade. Ele nos lembra que não apenas nos julgas com vistas à eternidade, mas também diante da história. O fim do mundo será uma catástrofe cósmica que o livro de Apocalipse nos apresenta de forma misteriosa. A ruína virá de todos os elementos que contribuem para a vida do homem. Terra, mar, rios, estrelas, árvores se tornarão um instrumento do castigo divino. Apocalipse capítulo 8, versículos 7 e 12. Mas os homens ficarão cegos e endurecidos, e não reconhecerão a mão de Deus no castigo. Embora isso aconteça no fim do mundo, continuará a acontecer ao longo da história e especialmente em uma época como a nossa, que parece prefigurar o fim dos tempos. O conspiracionismo generalizado é uma das muitas manifestações daquela cegueira que atribui tudo o que acontece
a má ação do homem, excluindo por princípio a possibilidade de que Deus castigue. Olha que interessante. Todos esses fenômenos, eles vão dar um jeito de explicar de forma onde não entre Deus na história. Por exemplo, alguns artigos já foram publicados afirmando que esse terremoto que abalou a Turquia e a Síria teria uma causa artificial, teria sido gerado, como sempre, pelos Estados Unidos com a tecnologia HAARP, um programa científico americano que atua na ionosfera. O objetivo do terremoto artificial seria punir a Turquia disposta a deixar a OTAN para colaborar com a Rússia e a Síria de Assad. Só que tudo isso tem um porém. Não existe nenhum tipo de evidência política e nenhuma demonstração científica para isso. Ao contrário, especialistas do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália explicaram que o terremoto ocorreu devido a uma fratura de uma falha em uma área de grande atividade sísmica. Em nada tem a ver com uma interferência humana, no caso, se fosse o caso dos Estados Unidos. Ao contrário, os cientistas do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália mostrou que existia uma falha que provocou esse terremoto. Uma fratura em uma área de grande atividade sísmica, de uma área de tremor. Mas lógico, eles sempre vão dar um jeito de tirar Deus da história. Vai atribuir a uma ação humana. E tem gente que no auge da sua ignorância, no auge da sua estupidez, que na verdade não é nem ignorância, no auge da sua estupidez vai dizer que é a natureza que está se rebelando. Quer dizer, é a natureza que está punindo o homem. Ou seja, a natureza que é um ser abstrato, a natureza que não é uma pessoa, que tem consciência, que tem capacidade de agir, esse ser abstrato, na cabeça desses que acredita nesses devaneios, a natureza que é um ser abstrato, que não é uma pessoa, que age, que tem capacidade de raciocinar, de saber o que está fazendo, a natureza castiga o homem, mas Deus não pode castigar ninguém. Tudo tem que ter a exclusão de Deus na história. Com uma coisa interessante que o autor Roberto de Mattei aqui fala, é que Deus ele pune o pecado coletivo dos povos e das nações, inclusive praticadas pelos seus líderes religiosos. Ele pune na terra mesmo. Como as nações não vão ter vida eterna, então a punição é na terra dos erros. Isso sempre me fez lembrar que a Turquia, como um país muçulmano, ali na Idade Média, foi um país onde grande parte dos muçulmanos invadiu para tentar pilhar a cristandade europeia. A Turquia, lideradas por autoridades que rejeitam Jesus Cristo e aderem ao ídolo, à falsa doutrina de Maomé, na Idade Média, tentou invadir a Europa, que era a cristandade, para pilhar a igreja e destruir toda a civilização cristã que ali era. Lembremos também que no início do século passado, mais ou menos nos anos ali de 1900 e, ali talvez na primeira década, entre 1905 e 1910, mais ou menos aí, a Turquia ela promoveu um dos maiores massacres que a humanidade já viu, que foi o genocídio do povo armênio. Como sempre, os inimigos de Deus sempre vai dar uma explicação meramente humana. Que a Turquia, que um dos motivos desse massacre foi que os armênios se juntaram à Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ora, o massacre, é sempre bom lembrar que o povo armênio
A Armênia foi um dos primeiros países cristãos do mundo. Se a gente olhar a história, sempre a gente vai ver a invasão por parte de povos muçulmanos, invadindo países cristãos, católicos, com a intenção de derrubar toda a civilização. Na Idade Média, onde a igreja, onde todos eram majoritariamente católicos e católicos de verdade, houve uma reação por parte das cruzadas, que colocaram para fora todo esse povo. Graças às cruzadas, a Europa existe até hoje, e graças às cruzadas, por tabela, a América, o continente que o Brasil se encontra, a América do Sul, também existe. Porque as cruzadas expulsaram esses inimigos na Idade Média. Então sempre é bom lembrar que a Armênia foi um dos primeiros países a aderir à fé católica e ao cristianismo. E a Turquia, como um país muçulmano, simplesmente investiu, como eles sempre fizeram, nesse país, pesadamente. E houve aí esse genocídio dos turcos para com os armênios. A razão, normalmente, é essa. Isso vai ser escondido, vão sempre dar uma desculpa geopolítica, mas a motivação antes é a perseguição aos cristãos da Armênia. Voltemos ao texto. Essa explicação científica, dada pelo Instituto de Geofísica e Vulcanologia da Itália, Instituto Nacional, não contradiz a vontade de Deus, porque Ele é o Criador do universo e Senhor da natureza. As forças da natureza não se desencadeiam cegamente, do mesmo modo que o homem não pode intervir na história sem ser instrumento, ainda que inconscientemente, dos desígnios de Deus. Todo homem, mesmo que inconscientemente, executa os desígnios de Deus na história. Tudo está sujeito a Deus, que tudo dispõe para a sua glória. Hoje, usando o alcance da internet, pretende-se explicar o significado do que acontece sempre de forma sem Deus. Os homens sabem tudo menos que Ele existe. Eles sabem tudo, exceto que nada escapa da obra de Deus. Vivemos em uma era de loucura, porque a falsa sabedoria do mundo nega a existência de Deus Criador, que cuida de toda a criação visível e invisível. Apesar disso, Deus sempre é infinitamente misericordioso conosco, mesmo quando nos castiga. Quando estamos absortos em prazeres, tendemos a esquecê-lo. Em vez disso, quando gememos de dor, levantamos os olhos mais facilmente para Ele implorando. No momento mais negro da história, a terra tremeu quando Jesus morreu no Monte Calvário. Mas o centurião, que havia perfurado o coração de Jesus com a sua lança, viu a mão de Deus no terremoto e, cheio de medo, proclamou a divindade de Jesus Cristo. O Evangelho diz que o centurião e as sentinelas que guardavam o Senhor, que tomavam conta, junto com o que deu a flechada, ficaram com muito medo quando viram o terremoto e o que estava acontecendo, e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 54. Quando a terra treme, os homens também são vítimas do medo, que é o princípio da sabedoria, e eles voltam ou deveriam voltar para Deus. Quando a terra tremer, o grito que deve sair do coração deve ser o mesmo do centurião: Deus existe e nós o ferimos. Esse foi um texto, repito, do Roberto de Matei, colhido no site de língua espanhola Adelante da Fé, com o título Quando tiembla la tierra.